Muito bem, hoje na Conversa Preto no Branco nós recebemos o jornalista Alain Medeiros, ele que você já conhece da televisão e que agora está embarcando numa nova jornada, um novo desafio na vida pública, como candidato a deputado estadual pelo Cidadania. Alain, uma satisfação recebê-lo aqui no Preto no Branco. Vamos bater um papo, falar das suas propostas para Cascavel e para a região. Jadir, muito obrigado, um prazer estar aqui contigo, com a audiência aqui do Preto no Branco, me colocando à disposição pela primeira vez como candidato a deputado estadual, e eu costumo dizer aí que com 3 pilares nessa campanha, né, Jadir? A questão da experiência que eu tenho de jornalista, de comunicador, já são 14 anos na área, só em televisão 10 anos, 5 últimos agora na RPC, mas outros 5 aí na Tarobá em 2 períodos diferentes. E também esse é um dos pilares. O segundo pilar é a experiência de ter trabalhado na Assembleia Legislativa, cobrindo a Assembleia na época pela Tarobá Band, né? 2014, 2016, ali eu pude aprender como são feitos os projetos, qual o trâmite para você aprovar uma proposta e mais do que isso também, os comportamentos, aquilo que deve ser feito e o que deve ser apagado da política. Então o segundo pilar é essa experiência de ter feito a cobertura da Assembleia e conviver com aquele ambiente. E o terceiro pilar dessa candidatura é o fato da renovação. Jadir, eu tenho 31 anos, nunca fui candidato, muito pelo contrário, eu sempre ouvi das pessoas nas reportagens que a gente fazia nesse período eleitoral de que, olha, a gente não encontra renovação, a gente não tem um nome novo, são sempre os mesmos. E vem de uma família que não tem políticos, não é uma dinastia política como a gente vê em muitos casos. É a primeira pessoa da família que se candidata e com 31 anos, com muita já experiência, como eu disse, mas com muita vontade de fazer diferente daquilo que a gente vê hoje na Assembleia Legislativa. Alain, fala um pouco da tua origem. As pessoas te conhecem da TV, mas assim, onde que você nasceu, como que você entrou para o jornalismo e por que de repente essa vontade de fazer política? Vamos lá, Jadir, eu estou com 31 anos, eu nasci aqui em Cascavel mesmo, no Hospital São Lucas, a vida inteira estudei em colégio público, Escola Municipal José Baldo, bairro Alto Alegre, onde eu fiquei, onde morei a maior parte da minha vida, onde eu estou hoje, atualmente também, e depois no colégio antigo Polivalente, que depois virou CEP, no Tropical, e no Padre Carmelo Perrone, no Alto Alegre, né? Foram as minhas escolas e os meus colégios. Fiz a graduação de jornalismo na Univel aqui em Cascavel, a pós-graduação em telejornalismo, eu sou especialista em telejornalismo na FAG, Lato Sensu, e hoje eu sou estudante de gestão pública da Universidade Federal do Paraná. Nesse momento, por conta da campanha, por conta do ano, eu deixei paralisado. A lei obriga, né? A gente tem que ter um tempo para colocar à disposição, né, Jadir? Eu comecei no ano passado essa graduação de gestão pública na Federal do Paraná, agora deixei suspenso. Certo. Mas aí com a previsão aí de retomada, né? Então logo o ano termina. Na realidade eu quis dizer assim, a lei obriga você a sair da tela, não do sim. escolar, né? Da tela sim, eu saí já da RPC já tem um tempo, até para me programar também, para escolher um partido, Jadir, que não assim que seja um partido que tenha pessoas já aqui, que tenha um representante já em Cascavel. O que eu olhei? Primeiro de tudo, Cidadania, por ser um partido de centro, eu compactuo com as ideias, com aquilo que o partido pensa em termos de Estado, em termos de país. E segundo, para ser um nome aqui na região, Jadir. Se eu entrasse em um partido já com muitos nomes, com muitos representantes, eu seria, vamos dizer assim, mais um ali na fila. Então a escolha do Cidadania foi diante de uma análise do cenário que a gente tinha no Paraná até então, que eram 3 deputados, um pela região de Londrina, outro pela região de Guarapuava e outro pela região de Campo Mourão. Então aqui em Cascavel, no Oeste e o Noroeste, não havia nenhum representante do Cidadania. Então, na conversa com o presidente estadual do partido, o deputado federal Rubens Bueno, me coloquei à disposição, já fui colocado como pré-candidato, já com uma certa antecedência, né? Antes todos os trâmites, seguindo todos os trâmites, para ser o nome do Cidadania aqui. Com a janela partidária em abril, nós ficamos com um deputado apenas, o Douglas Fabrício de Campo Mourão, e agora com essa chance, então, de chegar lá. Porque esse é o ponto, Jadir, essa é a oportunidade. É uma campanha diferente, a primeira vez que é uma campanha para deputado estadual que a gente não conta com as grandes coligações, que eram aqueles 5, 6, 7, até 8 partidos, né, que agregavam muita gente. Como eu estou no Cidadania, que está com uma federação com o PSDB, as chances dobram, porque é o único partido, com exceção do PT também, que tem a federação com o PV, mas o PV de menos expressividade,
2 partidos de centro que estão nessa, então as chances tendem a dobrar. E pelo fato do Cidadania só ter um deputado, a gente enxerga a possibilidade de 1 ou mais 2 entrarem aí. Quantos candidatos? Chapa completa? A chapa está com 52, se eu não me engano, salvo engano. Faltou 3 então para completar. Para fazer chapa completa. Mas são nomes bons e ao mesmo tempo não são nomes, entre aspas, pesados, porque você tem 3 deputados já do PSDB que tendem enfim, fazer uma votação expressiva, pelo menos é o que a gente espera, e do Cidadania 1. Então, nesse vão, por ter aí 2 partidos juntos, e até levando em consideração o desempenho dos 2 partidos na eleição de 2018, claro que algumas pessoas saíram, outras entraram, mas levando em consideração isso, a nossa conta é que dá para fazer de 5 a 6 cadeiras. E a linha de corte? Vocês devem ter um estudo assim que dê uma ideia, pelo menos, quantos votos cada um precisa fazer na federação para conseguir alcançar uma cadeira. Qual que é, mais ou menos? A conta que a gente faz, Jadir, analisando o cenário, analisando os outros partidos, as outras legendas, né? Analisando os nossos colegas correligionários de partidos, é de que a essa 5ª ou 6ª cadeira da repescagem, a gente consiga chegar com uma margem de 25 a 23 mil votos. Por quê? De novo, não tem pessoas, entre aspas, pesadas, né? Então tem os 4 que devem não, né? A gente pode ter tanta pretensão assim, né? Mas os 4, quem já é mandatário, quem já tem mandato, tende a se reeleger, né? É natural você imaginar que as pessoas serão reeleitas, né? Mas enfim, o que eu quero dizer? Que essas 2 outras cadeiras a gente consegue com uma votação menor, porque pela análise que a gente faz, não terão sobressaltos, além desses que já têm mandatos hoje. Então, por essa conta e por estar em uma federação, de novo, então a expectativa é que a federação, os 2 partidos juntos, somem aproximadamente 500 mil votos, 300 do PSDB, 200 do Cidadania, mais ou menos, né? A tendência, então, é de que a gente consiga entrar com 23 a 25 mil votos, que é um diferencial em comparação com os outros partidos. Com certeza. Agora, você é de Cascavel. Eu imagino que o foco central da tua campanha esteja fixado aqui, em Cascavel. Mas, além de Cascavel, onde mais você tem procurado buscar votos? Vamos lá, Jadir. A RPC tem uma audiência fantástica, isso a gente não precisa nem dizer, está em todos os municípios do Paraná, e a gente entrava em rede estadual quase todos os dias, né? No Bom Dia, no Boa Noite. Então me dá esse leque de ter uma possibilidade de alcançar muito mais pessoas que, de repente, candidatos que do outro lado do estado ninguém conhece. Esse é um ponto. Claro que o meu berço aqui é Cascavel, é aqui onde eu imagino que a concentração maior de votos será, mas a gente tem que lembrar, né, Jadir, que com são 25, né, candidatos a deputado estadual em Cascavel, então tende a ter uma fatia muito grande. O candidato que fica só aqui dentro tende a ter dificuldades para conseguir a cadeira. E, por outro lado, eu morei 2 anos em Umuarama. O jornalismo tem isso, né? Quem não tem filho, não é casado, eles vão mandando para onde tem um buraco para cobrir, né? E aí a minha presença durante 2 anos em Umuarama, em Cianorte, apresentei jornal em Paranavaí à noite, me dá um leque muito grande, porque a cobertura de lá também pegava todos os municípios da região noroeste. De Assis, imagina só esse raio, de Assis, Chateaubriand, até a divisa com o estado de São Paulo, lá em cima, na região de Paranavaí. E a região oeste, que é a praça oeste da TV, com toda essa... aqui pega Guaíra, pega Marechal, Palotina, até ali a divisa com Quedas do Iguaçu. Então parte do sudoeste também. Então temos uma vitrine muito interessante, porque eu vou até as cidades e as pessoas me conhecem ainda. Teve gente que jura que eu estava no ar até outro dia. Eu vi um vídeo seu semana passada, um cara me falou há cerca de um mês em Umuarama. Eu falei, não, nem é possível, né, estar no ar. A não ser que seja na internet, né? Na internet está o tempo todo, né? Então tem muitos arquivos na internet, um arquivo vasto, né? Foram 5 anos, né, de matérias, de reportagens, de ao vivos. Então a gente tem uma bagagem muito grande, as pessoas ainda se lembram de mim achando que eu estou no ar. Agora, Alan, fotografar bem na telinha, ter uma voz agradável não vai garantir votos. Que propostas você traz para buscar votos junto ao eleitorado de Cascavel e da região? Jadir, as propostas são propostas palpáveis, no sentido de problemas que existiam, que existem e que eu já relatei enquanto repórter. Um exemplo aqui é a tarifa mínima de água da Sanepar. É uma queixa por onde a gente passa de pessoas nos municípios grandes, menores, de olha, nem fico em casa, mesmo assim eu tenho que pagar uma tarifa mínima. Então a primeira coisa é propor o fim dessa tarifa mínima, discutir isso na Assembleia. Houve uma certa discussão um tempo atrás com a AGEPAR, a agência reguladora, não andou, e a impressão que dá é que existe um certo
tato demais com a Sanepar, parece que as pessoas têm um certo receio de cobrar aquilo que deve ser feito. E em se tratando aqui de Cascavel, e o fim da tarifa serviria para todo o estado, mas aqui em Cascavel a gente tem um contrato com a Sanepar que está terminando em 2024, Adir. Certo. Contrato que foi assinado em 2004, que foi modificado inúmeras vezes também com aditivos, com mudanças que foram feitas em gestões anteriores e que ficaram aí, ao meu ver, alguns pontos a serem revistos. A gente está discutindo de novo, Jadir, o assoreamento do Lago Municipal, que 10 anos atrás, 11 anos atrás, eu, enquanto jornalista do jornal Hoje, do Jornal Paraná, também aqui de Cascavel, que foi a minha primeira bagagem no jornalismo diário, né? Além de ter trabalhado com televisão, trabalhei no jornal impresso também. E lá em 2012 a gente já falava que o lago não tinha sido desassoreado como deveria ter sido naquele processo licitado em 2010. Então, de lá para cá, isso ficou muito evidente com a estiagem de 2019, 2020, as ilhas de terras que se formaram no meio do lago. E isso ficou evidente, a necessidade do desassoreamento. Até a prefeitura disse da possibilidade da municipalização da água, num certo confronto com a Sanepar. Então, qual é a proposta? Pegar, Jadir, aquele contrato de 2004 e fazer um pente fino. Olhar o que foi cumprido, o que não foi, o que vai ficar, então, se vai ser renovado ou não em 2024 e discutir esses pontos. Porque se a prefeitura demonstrou certa inquietação com esse contrato e até mesmo levantou a possibilidade de municipalização, por que a gente não discute isso? E é um contrato muito, assim, que tem muitos questionamentos em outros municípios também. O contrato da Sanepar com a prefeitura de Maringá está na justiça. Existem vários questionamentos em cidades dos mesmos problemas que a gente encontra aqui, adutoras que se rompem, problemas de abastecimento, em períodos de estiagem, caminhão-pipa, porque não tem ligação. Então, por que a gente não analisa isso, passa limpo esses contratos todos nessas cidades onde existem problemas e principalmente aqui em Cascavel? Vai fazer desassoreamento? Não vai? Como é que estão as obras? A gente teve as obras de captação do Rio São José, que ficaram 1 ano atrasadas. Era para ter sido entregues até antes da pandemia, veio a pandemia, atrasou ainda mais, e com isso a gente passou por aquele revezamento, aquele rodízio de água 3 anos atrás. Traumatizante. Se a obra tivesse sido feita, a gente não tinha passado por isso. Então certo. Esse é um ponto. Uma questão que aflige muito a nossa região, até pelo preço que já se pagou, que o setor produtivo já pagou, é as novas concessões do pedágio. Nós temos aí um projeto em andamento, apresentado pelo governo federal, endossado pelo governo do estado, e o deputado estadual tem uma influência direta nisso. O que você pensa a respeito, o que você pode contribuir, até porque esse ano nós não vamos ter isso implantado, provavelmente só em março para frente. É importante aqui, Jadir, fazer uma linha do tempo de como foram essas discussões até agora, depois do fim do pedágio. Primeiro foi aquele projeto para concessão das rodovias estaduais para o governo federal, que são alguns trechos, como alguns trechos ali, um trecho perto de Guaíra, por exemplo, onde inclusive existe a previsão de uma praça de pedágio. O que aconteceu? Nesse novo projeto, eles pegaram as rodovias que já eram federais do chamado Anel de Integração, que existia até então, e colocaram alguns outros trechos, PR-323 de Moarama e outros trechos aqui também, a 282, se não me engano, a rodovia de Guaíra, enfim, colocaram nesse projeto. Então, quem aprovou a concessão dessas rodovias no ano passado, aprovou sim esse contrato que é ruim para o Estado. E por que é ruim, Jadir? Não sou eu que digo isso. Um estudo feito pela Universidade Federal do Paraná, ao qual eu sou estudante, mostrou que é muito difícil você ter um desconto dentro daquilo que a gente esperava. Primeiro porque são 15 praças e só isso já é um problema danado. E aí o projeto diz o seguinte, olha, cada 1% que a empresa for colocar de desconto na tarifa, vai ter que fazer um aporte financeiro de 15 milhões de reais. É o que o estudo da Federal identificou como uma outorga disfarçada, que era aquela discussão que existia antes. Aí, Jadir, você tem uma mega empresa, eu quero participar da licitação, quero ganhar de fato. 11% de desconto, vai ter que colocar 60 milhões de reais para cada 1% de desconto. Isso está nas entrelinhas do contrato, do projeto. Contrato não, porque ainda não existe o contrato, é só quando for licitar. Aí o Jadir tem uma holding, eu quero estar firme lá. 20%, vai ter que dar 150 milhões de reais para cada 1% do desconto da tarifa. Aí eu pergunto, qual é a empresa que vai ter um aporte tão grande assim para colocar nessa conta? Né? E aí o estudo constatou que não fica claro o que vai ser feito com esse dinheiro, analisando os pontos do projeto. É uma espécie de calção, como eles alegam, mas esse dinheiro vai ficar represado até quando? Não tem claridade nisso.
Então esse é um ponto questionável. Outro ponto, você já sair com o preço mínimo das tarifas. Aqui a praça de pedágio que eles estão querendo colocar em Cascavel, de Cascavel a Toledo, com mais de R$7, Jadir. Então por que o estudo diz isso? Por que não começa zerado? Se você, Jadir, quer apresentar um desconto, em vez de você apresentar um desconto a partir de um valor mínimo de 7 alguma coisa, você apresenta zerado, desconto puro que eles chamam. Eu quero fazer um pedágio de R$2 na rodovia. Faça de R$2, você vai levar. Não, você já começa com um piso mínimo é redundante, não, piso nas praças, e a partir daquilo você lança o desconto. O estudo constatou que deveria ser o desconto puro, você dá o valor que você achar melhor e ganha quem apresentar o menor valor, com uma espécie de cheque calção, como a gente faz um contrato de aluguel, certo, de 10% do valor, coloca numa conta que esse valor é retirado a partir do momento que a empresa executar as obras. Então essa é a proposta que foi feita por esse estudo por técnicos do ITI, o Instituto de Tecnologia e Infraestrutura de Transportes da Federal do Paraná. Outro questionamento, o degrau tarifário, já de 40% de aumento a partir da duplicação. É bastante. E a previsão é de que as duplicações sejam feitas nos primeiros 7 anos. Então isso, imagina quanto tempo. 40% vai deixar mais caro do que é hoje. Mais caro, muito mais caro do que o que a gente tinha até então, né? Então o estudo também comparou, Jadir, e quem está ouvindo a gente, a questão de uma licitação que foi feita recentemente no centro-oeste do país. Mostrou que lá o degrau tarifário foi menor que 30%, sendo que aqui no Paraná a gente tem um volume de cargas e transporte, principalmente falando de caminhões, muito maior. Então por que não fazer um degrau tarifário menor? Não ficou claro, Jadir, quais foram os critérios estabelecidos para esses 40%. E além disso, não houve estudo de impacto, se vai ser necessário desapropriar uma área de indústria, uma área de moradia para a criação de praças de pedágio. Não houve um diálogo com os municípios para saber qual área vai ser afetada. Diante disso, tem muitos pontos que precisam ser vistos, é por isso que eu insisto. Se o projeto não for licitado agora, e aí fazendo um parênteses aqui, não licitar esse ano, porque não queriam novas praças de pedágio sendo construídas. Os deputados que aprovaram a concessão no ano passado e o governo do estado não queria, por exemplo, a praça da BR-467. Se esperaram até agora, deixa para 2023. A gente chega lá com base nesse estudo, rever esse projeto, conversa com o Ministério da Infraestrutura, pode ser o mesmo governo, pode ser outro governo, conversa, identifica esses pontos, porque hoje esse estudo está na mão do Tribunal de Contas da União, que é quem está analisando o projeto como um todo, e traz isso para o debate de novo. Não é possível, Jadir, que o Oeste vai ser penalizado mais uma vez, sendo que a gente está rodando muito pelo Paraná. Em Maringá é uma beleza, pistas duplicadas de Paranavaí a Maringá, de Maringá a Londrina, região de Curitiba, e o oeste do estado, que não teve duplicação, e Trevo Cataratas não foi obra do governo do estado, a gente sabe muito bem disso, não teve obras do governo do estado aqui em termos de infraestrutura, e agora a gente tem que contar com obras para serem feitas ainda de um novo contrato e um pedágio na 467. Proposta para 2023, primeiro projeto a ser protocolado, proibir instalação de praças de pedágio em trechos já duplicados. As que já existem, não tem o que fazer, mas um projeto de lei que proíba, por exemplo, a praça da 467. Se você aprova isso, proíbe a instalação de praças de pedágio em trechos que já são duplicados, a gente tira esse pedágio daqui. Certo. Alan, vamos falar um pouquinho sobre questão de apoios. Muitos candidatos a deputado estadual têm dobradas com o candidato a federal. Como é que você trabalha nesse sentido? Você tem dobradas com algum candidato? Hoje a minha dobrada é com um solitário, é um caminhoneiro de Toledo. É a primeira vez que ele sai candidato também, então nós temos alguns pontos em comum nessa questão. Ele também tem 42 anos, salvo engano, 42 ou 43. Tem muitos seguidores na rede social. Tem 320 mil seguidores no Facebook, né? Então ele para federal, e até o número é o 2312 é o dele, o meu 23112, já proporcional, pensando nisso aí também, né? E ele percorrendo um lado, eu percorrendo do outro, eu com o público da internet, eu com o público da TV, ele com o público da internet, se complementando um com o outro. E agora, por exemplo, ele está na região leste do estado. Eu voltei de lá, estou para cá agora, então a gente vai caminhando. Tem essa parceria. Essa parceria. Eu aqui em Cascavel, ele em Toledo, para unir forças também, para a gente somar esses votos. Tenho, obviamente,
a questão com o Rubens Bueno, que é presidente estadual do partido, né? Então todos praticamente os candidatos a deputado estadual têm, né, nessa possibilidade aí com ele também, porque é a figura, vamos dizer assim, maior do estado aqui, né? Então são aí essas possibilidades que a gente trabalha, a dobrada com o solitário, e tem também o Rubens Bueno que está fazendo esse trabalho aí com todos os candidatos a deputado estadual também. Agora, governo do estado, como que o Alan Medeiros está em termos de apoio? Então, a gente está com o Ratinho Júnior. Eu até então já tinha dito em outras entrevistas que o meu voto seria do César Silvestre, que seria o candidato da federação, mas por uma questão de acordos, enfim, da convenção do partido, ele acabou não saindo candidato ao governo do estado e o partido está na base do governador Ratinho Júnior. Isso vem há muito tempo. No ano passado ainda foi feita uma reunião com toda a executiva estadual do partido e lá foi definido o apoio ao governador Ratinho Júnior. Então existia, já diria, esse impasse aí com, né, o César Silvestre, que era do PSDB e estava na federação, com a saída dele, o apoio sim ao governador Ratinho Júnior. Com muitos questionamentos, eu sou um questionador, um né? Apoiador crítico. Exatamente, e até porque, Jadir, muita gente fala, mas você questiona, mas você está na base. Isso é importante, porque às vezes, Jadir, a gente percebe na prática quem é oposição, aquela oposição que fala alto, que gesticula tanto, não tem a mesma voz para ser ouvida de quem está na base do governo e que pode sim apresentar, olha, governador, isso está errado, a gente pode fazer de tal forma, para você ser uma voz ouvida. Não, muitas vezes a oposição acaba sendo desmerecida por levantar questões e votar sempre contra o que é o governo do estado, independentemente do teor da matéria. Então essa é a ideia. Eu sou base do governo, mas sim uma base que vai falar com compromisso com o povo e não com prefeitos, com vereadores. A campanha não tem hoje nenhum apoio de prefeitos, de vereadores, nenhuma amarração com secretários. É muito mais com quem me assistir, com quem me segue na rede social e com quem está aqui fazendo a cidade acontecer. Certo. Alan, as pesquisas têm mostrado que o Ratinho provavelmente se elege no primeiro turno. Você sente isso nas suas andanças também? Sem dúvida. A gente, claro, percebe que algumas pessoas citam o nome do Roberto Requião e é natural por levar, né, o eleitor do PT tem uma certa fidelidade, vamos dizer assim, e aí por ele ter ido para o PT, carrega então esse eleitor que vota no Lula e tudo mais. Mas a grande maioria, pelo que a gente percebe, pelas andanças no estado, e eu já estive em Curitiba, Ponta Grossa, Guarapuava, Irati, Candói, Cantagalo, vem vindo para cá, ó, Toledo, Cascavel, Maria Helena, Umuarama, enfim, todas as cidades que a gente passou, a gente sente uma concentração maior aí do nome do Ratinho. E senador da República? Senador, eu confesso, Jadir, eu não é questão de estar em cima do muro, mas eu mudei meu voto recentemente, eu ia votar no Sérgio Moro, mas não gostei de alguns posicionamentos dele na campanha, na propaganda eleitoral, acho que ele, de novo, fala uma coisa e faz outra, então... Ele desiste muito fácil? Me parece, não sei se desiste, mas ele muda muito de ideia, Jadir. Sim. Olha só, ele era candidato, né, um presidenciável. Mudou para o União Brasil, mudou para São Paulo. Não, agora volta para o Paraná porque o domicílio dele era um hotel. Aí, não, agora eu vou ser candidato ao Senado. Aí, ora ele sai atirando no governo Bolsonaro, como ele saiu. Aí agora diz que o Lula ele jamais estaria junto. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Para mim isso é uma incoerência. É um nome que eu apostaria, inclusive, para a presidência da República, mas que vem demonstrando que de política talvez ele está um pouquinho deslocado ou até mesmo se atrapalhando aí nas decisões que ele tem tomado. Então hoje eu estou analisando honestamente ainda Paulo Martins e o Álvaro Dias. O Paulo, pela questão da comunicação, de ser uma voz também, sim. E dizem que somos parecidos, eu não acho isso, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas dizem que somos parecidos, não sei, eu acho que eu sou um pouquinho mais magro que ele, mas enfim, tem o nome dele e o nome do Álvaro Dias, que já tem uma longa estrada, mas eu ainda estou analisando os dois lados, ainda vou decidir. E o que você acha, assim, independente da tua decisão, será que o Paulo Martins tem tempo para chegar? Haja vista que as pesquisas mostram uma polarização entre Álvaro e Moro. Pois é, né, Jadir? O meu voto para a presidência da República, que é a Simone Tebet, também está abaixo das pesquisas, né? É difícil a gente saber, né, exatamente se vai chegar ou não, né? O partido hoje está com a Simone Tebet, faz parte da coligação, né, na esfera federal. O partido hoje tem o apoio também ao Álvaro Dias, está na coligação com o Álvaro Dias. E a figura do Paulo me parece um tanto quanto a da Simone. Será que cresce? Não, há uma expectativa aí de crescimento. Assim como a gente viu a Simone crescendo também a partir do debate. Ela realmente...
Se vai chegar, a gente não tem uma bola de cristal. E eu não confio em pesquisas também do jeito que a gente está vendo aí, sabe, Jandir? Eu não acredito em... Principalmente quando a gente envolve pesquisas para legislativo. Senadores ainda têm uma certa... até porque há né, não são tantos candidatos. Agora, mas legislativo quando a gente fala para deputado... Você cair numa bolha de vai... muito. A pesquisa teria que ser feita, teria que ser pelo menos 2, 3 em todo o estado. Porque a pessoa daqui não conhece Curitiba, quem é de Curitiba não conhece aqui. Aí é muito subjetivo. A gente vê aqui em Cascavel algumas pesquisas que falam, olha, fulano de tal está com tanto. Eu não acredito. Muito improvável. Ao menos que a pessoa faça a cadeira dela sozinha em Cascavel, eu não acredito que isso ocorra com nenhum dos candidatos. É muito improvável você ter um termômetro fiel com pesquisas para deputado. Agora, você já falou, já adiantou que apoia a Simone Tebet, mas para ter uma ideia assim da tua linha de pensamento, algumas questões polêmicas a nível nacional, o que você pensa dessa ruptura, dessa tensão que existe, não ruptura, essa tensão que existe entre os poderes? Isso vem sendo provocado pelas declarações do presidente Jair Bolsonaro há bastante tempo, não é de hoje, e parece-me, Jair, que sempre é feita uma cortina de fumaça diante de algumas pautas que não cabe a gente ficar discutindo. Eu concordo, e aí faço uma crítica assim a quem não abre esse espaço, eu concordo que você pode questionar a urna eletrônica. Da democracia você questionar, mas você ficar o tempo todo nisso e transformar essa seara numa discussão se a urna é ou não verdadeira, se ela é ou não correspondente com 100% da realidade, eu acho que a gente ficar em cima disso, a gente perde tempo com propostas que deveriam ser colocadas à mesa e tudo mais. É saudável, faz parte da democracia você questionar a urna, mas me parece que há um exagero em cima disso, até porque as urnas que vão ser usadas neste ano estão aí desde 98 sendo utilizadas no processo eleitoral. Ou seja, estaria questionando todos que foram eleitos. É impossível você, inclusive quem foi eleito na última eleição. Mas seria muito maior. Mas aí, gente, qual é o termômetro para isso de novo? Né? Como é que você saberia que a tua eleição seria maior, a outra seria menor? Então é muito surreal você achar que as urnas têm problemas. E isso vem, infelizmente, a gente está vendo notícias todos os dias de Forças Armadas querendo analisar o processo, enfim, de outras pessoas querendo participar dessa fiscalização, que me parece muito mais um argumento de que se você eventualmente perder a eleição, de que as urnas foram fraudadas e criar uma instabilidade enorme. Então é muito perigoso isso. E o STF hoje, falando de um contexto maior, está em tanta evidência porque a gente tem um legislativo que não atua como deveria, um legislativo fraco em termos de leis, em termos de presença efetiva. Hoje, se você é um deputado da oposição que a base derruba um projeto seu, recorre para o STF. E ao contrário também. Se você da base e a oposição ganhou, recorre ao STF. E isso você gera o protagonismo ao STF. É isso que a gente tem que pensar. A questão das fake news, por exemplo, eu vi muitas críticas em cima da decisão do Alexandre Moraes, em cima dessa última decisão dele que puniu os empresários lá por causa de uma conversa de grupo de WhatsApp. Mas o Congresso abriu mão de legislar sobre a questão de fake news, estabelecer regras, o que é o que não é fake news. E deram carta branca para o ministro do STF decidir. Por isso que eu digo, é um Congresso fraco, porque no ano passado, e eu acompanhei as discussões, eles estavam discutindo o quê? A volta de coligações, para pensar só na eleição, pensar só o pensamento deles, questões aí de fundo eleitoral maior, e eu acho o fundo um horror da maneira como está, é muito dinheiro, poderia ser menos, e a distribuição eu acho muito errada também. Você é a favor ou contra? Eu sou a favor, Jadir, pelo simples fato de que hoje você precisa ter recursos para fazer uma campanha porque não existem mais aquelas doações de empresários. Então é surreal, e eu me coloco como eu sou pobre, eu não nego isso para ninguém. O pessoal acha que quem trabalha em televisão e que é jornalista é rico. Sim. Muito pelo contrário. E isso é uma forma de você democratizar o acesso. Jadir, é impossível você fazer uma campanha sem dinheiro. Sim. Você chegar nas pessoas, você ter um material santinho na mão. É impossível você ter um material se você não tiver dinheiro para produzir isso. E se não fosse o fundão, e alguns partidos questionam isso, mas são partidos que vêm de um berço de ouro, que vêm de famílias de empresários, de dinastias, de grandes fazendeiros. Então, você, para uma pessoa que... Eu sou filho de cabeleireiros, para você chegar lá
e ter a possibilidade de jogar de igual para igual, e de igual para igual entre aspas, porque a gente sabe que muitos ainda têm recursos próprios que colocam na campanha. Mas é a forma de você ter esse você não acha que a forma de distribuição desses recursos está equivocada? Sem dúvida, porque acabam sendo os caciques que dão as cartas, né? Exatamente, você tem um partido hoje que concentra uma parcela enorme, porque foram resultado da fusão de 2 partidos e que concentra um volume absurdo, inclusive no tempo de televisão. Eu acho que tinha que ter uma divisão mais igualitária com relação ao tempo de televisão. Certo. Senão, eles levam em consideração quantas cadeiras tem na Câmara e tudo mais. Mas por que não dar um tempo de televisão proporcional a todos? Tem muitos partidos que vão falar bobagem? Não sei. Vamos dividir isso de maneira igualitária? Por que alguns partidos têm mais, outros menos? Eu sou a favor de você fazer uma divisão igualitária entre todos que estão, inclusive no fundo partidário. E aí existem umas questões também de partidos que passam mais para uns, outros para outros, mas essas são decisões internas de cada partido e existe a prerrogativa para isso. Alan, já estamos aí com cerca de meia hora de conversa. Falando, deixa o jornalista falar que você não vê. A conversa, quando é boa, ela vai fluindo. Vou te deixar à vontade para pedir o voto, para expor alguma coisa que eventualmente você gostaria de falar que a gente não tenha abordado, por favor. Vamos lá então, gente. Falar com vocês aqui. Primeira vez que eu sou candidato a deputado estadual, carrego então toda aquela questão das pautas que eu fazia, das demandas que existem nas cidades. Deputado não tem só que vir para a cidade para balançar a chave. A minha proposta é estar presente no município. Se a gente tem sessão de segunda a quarta na Assembleia, as sessões são realizadas geralmente à tarde, quinta, sexta e sábado o deputado tem que estar aqui, presente. E eu farei assim o mandato, aqui em Cascavel, vou visitar Toledo, vou visitar outros municípios. Serei um candidato, um deputado, se assim Deus permitir e os senhores também aprovarem, um deputado presente nos municípios. Não só para trazer emendas, porque isso é obrigação, mas para votar a favor daquilo que é bom para a nossa gente. Quem estava lá e votou a favor do pedágio não pensou na gente, pensou nas emendas que iriam trazer para cá a partir de votar com consenso com o governo do estado, com o governo federal. Então a gente tem que pensar um pouco mais além, sair da mediocridade de achar que trazer uma ambulância ou uma viatura da polícia é algo extraordinário. Isso, como eu disse, é obrigação do parlamentar. E a gente tem que pensar muito mais além, tem que pensar contratos que mexem com a vida da gente. É o contrato do pedágio, é o contrato da Sanepar, o contrato da Copel e em outras esferas também. E não simplesmente abaixar a cabeça para tudo aquilo que o governo quer. Então aqui você vai ter um amigo, uma pessoa presente nas cidades, na cidade de Cascavel e que vai sim levar toda aquela reclamação que chegava até mim enquanto repórter, enquanto jornalista, para cobrar do governo do estado. Então você que está me vendo, está me assistindo, está me ouvindo, 23112, deputado estadual, Alan Medeiros, trabalhando ao vivo por você. Obrigado. Valeu, parabéns, sucesso na tua jornada. E o Preto no Branco sempre está à disposição em tendo sucesso ou, se eventualmente não tiver, também tiver algum assunto para trazer para nós, para nossas pautas, sabe como isso é importante, né? Sempre apostos aqui também, meu amigo. Tá certo. Valeu, um grande abraço, até a próxima.